O relatório final do acidente que levou a vida de Marília Mendonça e mais 4 pessoas. Saudações aeronáuticas. Este acidente causou uma comoção nacional. Uma cantora de apenas 26 anos, no auge da carreira, teve a vida interrompida muito cedo. Assim como o relatório do CENIPA deixa bem claro, este vídeo também não busca encontrar culpados, mas sim demonstrar de forma simplificada para os menos experts em aviação essa história simplificada do acidente. É necessário lembrar também que, ao contrário de vídeos antigos que eu faço sobre acidentes, familiares deste específico ainda sentem a dor da perda. Então eu peço que o respeito seja constante nos comentários desse vídeo, tá bom? A Marília Mendonça, ela foi rainha do sertanejo moderno. Era compositora e instrumentista. Nasceu em Cristianópolis, lá em Goiás, mas foi criada em Goiânia, onde teve o seu primeiro contato com a música ainda criança, na igreja lá em que frequentava. O primeiro álbum foi lançado em março de 2016, que se tornaria até um sucesso nacional com a música Sentimento Louco e Infiel, e chegou a ser a segunda canção mais tocada nas rádios do Brasil nesse mesmo ano, o que levou Marília ao reconhecimento nacional, sendo considerado o principal nome dentro do feminejo, que é o sertanejo feito por mulheres. Ela continua até hoje no topo das listas de artistas brasileiras mais ouvidas de todos os tempos. Vamos à história do voo. Esses artistas assim de ponta, eles precisam se deslocar rapidamente para cumprir uma agenda recheada de shows. O transporte seria realizado do aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia, para o aeródromo de Caratinga, em Ubaporanga. A bordo, 3 passageiros e 2 tripulantes. O comandante desse voo possuía vasta experiência, com mais de 16 mil horas de voo e 33 anos de carreira, tendo licença válida de piloto comercial e piloto de linha aérea. E ele foi copiloto de Airbus A319 e A320. O copiloto deste voo, ou segundo em comando, era piloto com 13 anos de experiência e acumulava 2.768 horas de voo. Nas fichas de avaliação de ambos, o desempenho na função era satisfatório e todo o regulamento para o cumprimento do voo também estava correto. No dia deste acidente, os dois seguiram de carro de Brasília, onde eles moravam, para Goiânia. Eles foram juntos porque eram amigos. Eles já sabiam que levariam uma pessoa famosa neste dia. Na empresa, PEC Táxi Aéreo, os regulamentos operacionais eram seguidos e as não conformidades encontradas em inspeções feitas pela ANAC eram sempre corrigidas. O ambiente de trabalho entre todos os funcionários era bom. A aeronave que faria o voo era um King Air C-90A, um dos turbohélices mais vendidos do mundo. Aqui, ó, tem a história completa do King Air, no episódio 1059. E assistindo esse episódio, vocês saberão que ele é extremamente seguro. O Papa Tango Oscar November Juliette, a matrícula deste avião, estava com a manutenção em dia, todas as revisões e inspeções estavam completas. O voo havia sido planejado para decolar ao meio-dia do dia 5 de novembro de 2021. Como os dois pilotos chegaram cedo a Goiânia, logo eles foram realizar os preparativos para conduzir esse voo. Foram consultar as informações meteorológicas disponíveis, informações aeronáuticas oficiais e, além disso, o diretor de operações da empresa repassou informações que tinham sido coletadas junto a um funcionário do aeródromo lá de Caratinga, que tinham sido obtidas inclusive no dia anterior, já que nenhum desses dois pilotos conhecia esse aeródromo ou já haviam operado por lá. A aeronave foi abastecida com 1.054 litros de jet A1, ficando com os tanques completamente cheios. Segundo o manifesto de carga encontrado a bordo e analisado pela comissão de investigação, a aeronave estava dentro dos limites de peso e balanceamento previstos no manual e na especificação do fabricante do avião. Ao verificarem a meteorologia,
o voo poderia ser executado sem problemas. No entanto, a decolagem ocorreu somente a 1h05 da tarde, horário de Brasília. Ninguém sabe por que desse atraso, mas provavelmente por causa dos passageiros. O CENIPA investigou todos os radares meteorológicos e fotos de satélite daquela área por onde o avião passou, para saber se as condições climáticas estavam realmente dentro do regulamento. E as condições em Caratinga eram favoráveis ao voo visual. Portanto, a operação estava dentro das normas. E isso é importante ressaltar, já que, como a gente viu no acidente com o ministro Teori Zavascki, que você pode assistir aqui no episódio 692, e com o deputado Eduardo Campos, que você também pode ver aqui no episódio 838, as condições daquelas aproximações não eram propícias para o voo visual. Ambos estavam fora do regulamento. No King Air, já em voo de cruzeiro, provavelmente buscando o maior conforto dos passageiros a bordo, o comandante fazia desvios para fugir de formações ou precipitações, mesmo pequenas. E isto é corroborado pela sobreposição das imagens de radar do Sindacta com os radares meteorológicos. E essa preocupação com o conforto e segurança dos passageiros talvez venha a influenciar a uma outra tomada de decisão um pouquinho mais à frente. O voo transcorreu sem problemas desde Goiânia. E a comunicação dos tripulantes com o Centro Brasília foi sempre padrão, até o ponto em que eles iniciaram a descida e fizeram a transição de plano de voo por instrumentos para plano de voo visual, já que Caratinga só operava em condições visuais. Às 14h57, horário de Brasília, o centro liberou o Oscar November Juliet para o voo visual e não havia nenhum outro tráfego conhecido na área. A partir do ponto em que o voo passa a ser visual, tanto a comunicação quanto o desvio de obstáculos e outras aeronaves passa a ser exclusivamente da tripulação. Como eu já disse, nenhum dos pilotos era familiarizado com a operação lá em Caratinga, sendo a primeira vez que ambos operariam naquele aeródromo. Mas a aeronave Oscar November Juliet era equipada com um sistema de Enhanced Ground Proximity Warning System, é o EGPWS. É um sistema avançado de aviso de proximidade com o solo. Uma das principais funções desse sistema é dar alertas situacionais da presença de obstáculos e de proximidade com o terreno para a tripulação. E entre os diversos alertas do EGPWS, havia o alerta de descida prematura, que era acionado quando o sistema detectava que a aeronave se encontrava significativamente abaixo de uma determinada trajetória normal de aproximação para um pouso. Porém, o próprio manual do fabricante informava que o sistema poderia ser silenciado através de um botão quando uma aproximação visual fosse feita. Senão, os alertas passariam a ser constantes e incomodariam os pilotos. E isto é operacional, tá? Isso é normal. E como o piloto está sempre olhando para fora durante uma operação visual, isso não chega a ser um problema ou falha de segurança de equipamento. E conforme os pilotos sabiam, pelos documentos que eles olharam para se preparar para o voo, o circuito de tráfego lá em Caratinga deveria ser realizado pelo setor oeste, que é o whisky, que a gente chama. Ao se aproximarem de Caratinga, como o aeroporto não possui torre de controle, os pilotos emitem as suas intenções e sua posição pelo rádio, através de uma FCA, que é uma frequência de coordenação entre aeronaves. E isso funciona muito bem. O Oscar November Juliet informou que estava na perna do vento no setor whisky, ou oeste, conforme o regulamento. E uma pessoa que estava aguardando o avião lá em Caratinga viu quando o avião fez a aproximação pela perna do vento do setor oeste. Perna do vento é aquela trajetória em que o avião segue paralelamente à pista até se afastar e fazer duas curvas antes de alinhar para o pouso. Pausa para um detalhe aqui. O Oscar November Juliet não possuía gravador de vozes nem gravador de dados de voo, também conhecidos como caixas pretas.
Porque o regulamento da época exigia a instalação em aeronaves com 6 passageiros ou acima disso. O November Juliet tinha apenas 5 assentos de passageiros, portanto, era desobrigado a ter caixas pretas. No entanto, a falta de um gravador de vozes não permite eliminar certas indefinições nessa história toda. E daqui a pouco a gente vai chegar na fase de investigação. Ao prosseguir na perna do vento, o manual do operador e do próprio avião possuem a seguinte instrução. Na perna do vento, coloque o flap na posição approach. E no través da pista ativa, ou seja, neste ponto aqui que eu estou mostrando, o trem de pouso é abaixado e se inicia o afastamento, mantendo-se uma velocidade de aproximação de 120 nós por 30 segundos. E então é feita uma curva para a esquerda, para a perna base. Mas não foi isso que aconteceu. O King Air voou ainda por quase 1 minuto antes de virar à esquerda. Isso fez com que a perna do vento fosse alongada, o que deixou o avião 2,5 milhas afastado da pista, ao invés de 1 milha, que é o que é preconizado no manual de operações. Este afastamento colocou o King Air, apesar de estar na altitude correta, fora da zona de proteção do aeródromo. E por que houve esse alongamento da perna do vento? E não é proibido fazer esse alongamento, tá? Mas a gente jamais vai saber, pela falta do gravador de vozes. Mas pelo zelo com que o comandante tratava a operação aérea, com a experiência profissional de linha aérea que ele tinha, e sabendo que aquele aeroporto era um aeroporto crítico para a categoria da aeronave que ele estava pilotando, ele pode ter planejado alongar esta final para ter mais segurança na hora do pouso, mais conforto para os passageiros também, assim como ele fez quando ele desviou das formações em rota. E vejam bem, tá? Isso é uma inferição minha. Como eu disse, a gente jamais vai saber. O CENIPA inferiu assim, aspas, é provável que com base na experiência de 10 anos de operação em empresa regida pelo RBAC 121, ou seja, empresa aérea comercial regular, a memória processual do piloto em comando tenha influenciado suas decisões tomadas em relação à condução da aeronave. O hábito de realizar aproximações com final longa em outro tipo de operação pode ter ativado sua memória processual envolvendo as atividades cognitivas e habilidades motoras, tornando as ações automatizadas em relação ao perfil executado no acidente. O problema foi a falta de contraste entre os cabos invisíveis das torres de transmissão de energia e o cenário do terreno lá em Caratinga. Como houve esse alongamento da perna do vento, ao virar à esquerda e estar fora da zona de proteção do aeródromo, quando ele virou novamente para alinhar com a pista, ele só tinha a pista na frente. E os cabos eram invisíveis pela falta de contraste. O sol não interferiu na posição que eles estavam. O fato é que o King Air atingiu o cabo para-raio da rede de tensão. E o simulador nem mostra essa torre de maneira correta, mas a altura está bem aproximada com a real. Vejam o aeroporto logo ali na frente. Era só a pista que os pilotos enxergavam, eles já vinham preparados para o pouso. E pelas marcas deixadas na fuselagem, os cabos da torre estavam bem abaixo da linha de visão dos pilotos. Ou seja, mesmo que houvesse mais contraste, talvez esses cabos não fossem visíveis para eles. O choque com esse cabo de aço do para-raio foi tão violento, causando uma desaceleração tão repentina, que o motor da asa esquerda foi arrancado da asa ainda em voo. O choque com o solo também se deu com uma grande razão de afundamento. A força de impacto se mostrou muito superior à capacidade de resistência de absorção, tanto da fuselagem quanto dos assentos do avião. Não houve sobreviventes. A colisão contra esse cabo para-raios da linha de transmissão ocorreu em uma posição muito alinhada com o prolongamento da pista de Caratinga.
a 2,5 milhas da cabeceira 02 e a uma altura de 922 pés em relação à pista. Naquele ponto, a aeronave estava a cerca de 115 pés de altura em relação ao terreno, onde estava localizada essa Torre 8, e com uma rampa de descida de 3,46 graus em relação à cabeceira 02. Caso não houvesse essas linhas de transmissão e o grande afastamento, a aeronave estava na altura correta para o pouso, considerando a distância que ele estava. Mas as torres estavam lá. O CENIPA, junto a um representante acreditado do Canadá, que é o fabricante dos motores da aeronave, fez toda a investigação para se certificar sobre possíveis falhas mecânicas e outros fatores contribuintes. E agora eu vou falar só dos fatos. A documentação da manutenção da aeronave estavam regulares. Os pilotos estavam qualificados e eram experientes para o tipo de operação. Os motores não tiveram qualquer falha até o impacto com os cabos de transmissão. O aeródromo de Caratinga estava em situação regular. Esta linha de transmissão se encontrava fora do limite da zona de proteção e, pelo regulamento, não necessitaria de sinalização. O cabo de para-raios possuía baixo contraste com a vegetação. A aproximação do Oscar November Juliette se deu a uma distância muito maior do que o que era preconizado no manual de operações padrão do avião. E os fatores que contribuíram para o acidente, analisados pelo CENIPA, apenas um foi considerado como que contribuiu: o julgamento na pilotagem. Na página 62, o CENIPA diz: no que diz respeito ao perfil de aproximação para o pouso, houve uma avaliação inadequada acerca de parâmetros da operação da aeronave, uma vez que a perna do vento foi alongada em uma distância significativamente maior do que aquela esperada para uma aeronave de categoria de performance B, em procedimentos de pouso sob regras de condições visuais. E também não havia nenhuma carta de aproximação publicada para Caratinga, impedindo o alongamento da perna do vento. No último dia 20 de abril de 2023, entrou em vigor uma nova carta de aproximação visual, contemplando o aumento da altura no circuito de tráfego e também a proibição de se afastar mais do que 2 milhas náuticas da cabeceira da pista. A publicação dessa carta foi uma das melhorias que foram sugeridas pelo CENIPA. Os outros fatores contribuintes estudados, como a atenção, a memória e o planejamento do voo, apesar de serem citados, eles tiveram a carga deles como indeterminada para esse acidente. E as recomendações de segurança foram as seguintes. Para a ANAC, foi solicitado que ela harmonizasse 2 regulamentos distintos junto ao DCEA sobre a instalação de auxílios à navegação aérea. E também foi recomendado à ANAC aumentar a cultura de segurança operacional e também do gerenciamento de risco em empresas que operam sob o regime 135. Para a CEMIG, foi solicitado em caráter excepcional a sinalização desta linha de transmissão de 69 kV no trecho correspondente ao prolongamento da pista 02 de Caratinga. Essa sinalização são aquelas bolas laranjas que ficam penduradas nessas linhas de transmissão. Acho que vocês veem isso quando vão para Santos, tem torre de transmissão e algumas possuem essas bolas. E por que foi solicitado em caráter excepcional? Porque essas torres estão fora da área de proteção do aeródromo, conforme o regulamento dita essas regras. Foi dessa maneira, então, que aconteceu esse triste acidente. Um pequeno desvio de 30 segundos a mais de afastamento da pista para o pouso, para encontrar condições melhores. É triste e dói. O relatório final está disponível no site do CENIPA. Ele é de consulta pública, então todo mundo tem acesso e pode ler e ver todas as fotos por lá. É isso, pessoal. Se inscreva no canal e acione o sininho para receber as notificações de vídeos novos e considere apoiar o canal clicando no botão Seja Membro. Isso nos ajuda a continuar com a nossa produção independente. Um grande abraço e até o próximo voo!